Boa noite a todos. Nós vamos continuar aqui com as instruções dos Espíritos, chamada Perdão das Ofensas. O Espírito é Simeão. E ele começa assim: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoará, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude. E farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Bem, é uma lição bem difícil de entender e de praticar. Na última frase aqui, ele diz: não tem ele, Deus, que te perdoar sempre. Aqui nós temos que fazer um parêntese. Obviamente que nós, no Espiritismo, não vemos Deus como um ser que vai nos analisar, nos julgar de forma individual, acompanhar a nossa trajetória e nos punir e recompensar. Aqui, o Espírito está usando de uma alegoria para mostrar que nós temos que buscar nos ajustar às leis universais, às leis naturais, essas sim, criadas por Deus. Porque se eu não agir conforme essas leis naturais, como por exemplo a lei de amor, justiça e caridade, eu vou acabar sofrendo devido à minha própria imperfeição. A minha imperfeição é que me faz sofrer. A minha dificuldade de perdoar é que me faz sofrer. Não porque Deus vai me punir porque eu não soube perdoar, porque eu agi de má fé, ou porque eu tenha cometido qualquer coisa que tenha atrapalhado a harmonia universal ditada pelas suas leis. Agora, o perdão é um dos caminhos para que a gente busque esta harmonia. Se nós não aprendemos a perdoar, isto é, se nós agimos de forma a buscar, por exemplo, uma vingança, se nós cultivamos aquele sentimento de antipatia em relação ao nosso próximo, se nós, enfim, não conseguimos nos colocar na posição da outra pessoa, porque se nós nos colocássemos na outra posição, nós iríamos observar quais são as razões, nós iríamos sentir quais seriam as razões que impulsionaram aquele ser a agir daquela forma. E talvez, se nós, vestindo o sapato da outra pessoa, então, nós poderíamos sentir onde que o calo aperta. Quando nós estamos vivendo bem, sem nenhuma dificuldade financeira, sem nenhum problema de relacionamento, sem nenhum problema de saúde, se nós estamos tocando a nossa existência dentro de uma normalidade, se nós não aprendemos a ter empatia pelo outro, que está assim passando por problemas financeiros, que tem problemas de saúde, que tem problemas de relacionamento no lar, no trabalho, nós vamos achar que a pessoa é de mal com a vida, isso, aquilo.
e nós não devemos julgar. Se colocarmos na posição do outro, talvez podemos, inclusive, ajudar, estender a mão, dar um conselho. Perdoar é um ato de caridade moral, muito difícil, porque nós estamos reencarnados aqui na Terra, então ainda somos imperfeitos. Portanto, em muitas ocasiões, nós achamos que valemos mais que a outra pessoa. Nós nos damos mais importância que ao dos nossos irmãos. Não é verdade? Quantas vezes no trânsito eu não brinco com a minha esposa, quando as pessoas passam lá com velocidade, cortando, não é? Fazendo barbaridade, se acha mais importante que os outros, que todos os demais que respeitam as leis do trânsito. O egoísmo, o orgulho, é isso que nos impede de perdoar. É isso que nos impede de amar incondicionalmente. Mas se nós aprendemos, se nós conseguirmos sublimar as nossas vontades, as nossas aspirações, se nós canalizarmos a nossa energia para desejos e aspirações mais sublimes, como, por exemplo, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa com mais saber, com mais entendimento. Se nós queremos mudar, nós estaremos no caminho para combater o nosso orgulho, combater o nosso egoísmo, perdoar e amar. Mas nós precisamos mobilizar a nossa vontade para sair um pouco desse estado de coisas nos quais estamos acostumados. A gente acorda de manhã para quê? Para se manter, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para se manter, para buscar uma diversão no fim de semana, aproveitar o feriadão, espairecer, para depois retornar no dia seguinte. Acabou o domingo, acabou o feriado, para trabalhar. Se nós não trabalhamos, se ainda estudamos, para estudar. Mas quando valorizamos demais apenas uma parte da nossa existência, esquecendo a parte moral, a parte espiritual, sempre existirá dentro de nós um vazio, que é resultado da nossa imperfeição. A nossa imperfeição, essa dificuldade que nós temos de ser plenos em todos os aspectos do nosso desenvolvimento, estamos aqui para progredir, para desenvolver. Se nós não estamos a cada dia melhorando um pouco, seja na parte moral, seja na parte intelectual, significa que nós estamos estacionados. Não regredimos, porque essa é uma premissa fundamental da doutrina espírita. Mas se estamos parados, nós não estamos nos adiantando, nós estamos perdendo tempo. Continua aqui então. Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos, perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Novamente, aqui o Espírito, lá no século XIX, está utilizando na linguagem mais adequada a ele para aqueles espíritos, para aqueles encarnados para os quais estava se comunicando. No Livro dos Espíritos, que antecede o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no primeiro capítulo muito bem claro as definições e as qualidades de Deus.
Deus como inteligência suprema. Então não é ele um ser antropomórfico na forma de uma pessoa que vai nos dizer o que fazer. Perdoar, amar, ser caridoso é, como já dissemos e batemos nessa tecla novamente, uma explicação lógica para nós conquistarmos a nossa paz. Porque se nós não perdoamos, nós vamos continuar ligados àquele ser de uma forma ou de outra. E toda vez que nós olharmos para aquela pessoa, sentimentos negativos, sensações deletérias surgirão no nosso corpo. E nós somatizamos tudo isso que pensamos no nosso corpo. Problemas nervosos, problema de gastrite e diversas outras manifestações no nosso corpo são consequências do pensamento doentio. Portanto, perdoar é uma forma de nós conquistarmos saúde, bem-estar. E como sabemos, na doutrina espírita, a vida não termina quando o corpo perece. Se nós continuamos a existir, se nós acreditamos nisso, nós temos certeza que nos reencontraremos com os nossos entes queridos e com os nossos inimigos. Quando não perdoamos, continuamos na espiritualidade ligado a eles. E pela nossa imperfeição, sofremos. Se um de nós reencarna, pela imperfeição daquele que ficou, poderá ele se aproximar e, através dos mecanismos da obsessão, nos prejudicar em nova existência. Então, tudo está ligado, tudo está encadeado. Dessa forma que é melhor, o quanto antes, nós perdoarmos as nossas ofensas. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Maior sacrifício da nossa parte haverá em relevar atitudes de nossos irmãos que nos tenham prejudicado muito. Nós não podemos ter uma atitude diante dessa questão do sofrimento provocado pelo outro e da questão do perdão. Nós não devemos, como em nada na nossa vida, olhar esta questão como se fôssemos uns coitados, se estivéssemos sendo prejudicados. Nós temos que ter uma postura madura diante das adversidades. Eu sei, é complicado, é difícil, às vezes nós estamos mais sensíveis, estamos, enfim, mais fragilizados por uma dor. Mas, se nós aceitamos a nossa imortalidade, que nós jamais morreremos, que nós estamos nessa jornada contínua de evolução, se aceitamos isso, se aceitamos a existência de um Deus infinitamente bom e justo, nós temos os elementos necessários para superar
às dificuldades do hoje, do cotidiano. Precisamos buscar despertar a nossa consciência para isso. Como? Eu só consigo imaginar este caminho através do esclarecimento. Esclarecimento que se obtém através do estudo e da reflexão. A doutrina espírita oferece um campo enorme de estudo. Eu faço questão sempre também de lembrar as pessoas, principalmente aquelas que frequentam a nossa casa aqui aos sábados, que a doutrina espírita não se resume ao Evangelho segundo o Espiritismo. Porque muitos se fixam apenas nessa obra importante. Mas a doutrina espírita é muito mais. A doutrina espírita começou com o Livro dos Espíritos. Depois, nós temos a Revista Espírita. Várias edições da Revista Espírita, que foi o laboratório usado por Allan Kardec para os seus livros. Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Além disso, nós temos outros pequenos livros, como o Espiritismo na sua mais simples expressão, a Viagem Espírita, de 1862. Temos, inclusive, as obras póstumas, que é uma reunião de escritos de Kardec, obviamente depois do seu desencarne. E se nós não estudarmos esses mais de 20 livros, nós não saberemos exatamente muito da doutrina espírita. E para que nós sejamos pessoas moralmente melhores, como disse há pouco, na minha interpretação, apenas através do esclarecimento, através do entendimento. E finalizamos aqui com o seguinte: Espíritas, não vos ouvideis de que tanto em palavras como em atos o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas uma coisa, o bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Que seja feita a vontade do Pai. Boa noite a todos.